Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora Rinder, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje a gente vai estar reagindo ao trailer da série de Harry Potter, que é uma coisa que eu estou absurdamente ansiosa. A gente não vai entrar aqui em nenhuma discussão sobre autora nem nada, a gente só vai reagir e reviver essa magia, porque é uma série de livros que eu sou apaixonada, vocês sabem. Inclusive, tá para sair o último livro de coisas que não podem faltar na série de Harry Potter, no caso do 7º livro ou da 7ª temporada. Caso tu não saiba, vive embaixo de uma pedra, vai sair uma série de Harry Potter, onde o objetivo é ser extremamente fiel aos livros. Então, cada livro vai ser uma temporada de série, ou seja, a gente vai ter aí pelo menos 7 temporadas da série de Harry Potter num projeto de pelo menos 10 anos. Então, Bia, roda a vinheta e aí vamos reagir e dar uma breve análise sobre este trailer. Olá, leitores e leitoras! Eu já assisti esse trailer porque eu não me segurei, entendeu? Não teve como. Mas vamos assistir novamente, porque eu já assisti umas 20 vezes. O que é mais uma, né? I told you. You are a normal boy. And you're going to start acting like one. You think you're something special? There is nothing special about you. I've always wanted to know about my parents. Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny and clever. And they stood up for what they believed was right. The next time I see you, we'll be in Hogwarts. Mr. Potter, I think we can expect great things from you. Let's see who you are. Are you really Harry Potter? Primeira coisa, vai sair no Natal. Gente, quer coisa mais Natal do que maratonar Harry Potter, principalmente o primeiro livro, o primeiro filme? Tá louco, pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O mundo entrou em surto, obviamente, né? Por conta desse trailer que, por sinal, tá lindíssimo. Bom, HBO Max fazendo adaptações de forma belíssima, como sempre, né? Tem um cabo aqui, é do meu HDMI. Vamos lá, tá? Eu quero analisar algumas coisinhas com vocês que piscaram na minha cabeça a partir do momento que eu comecei a assistir e que eu cheguei até a anotar, tá aqui do meu ladinho. Eu anotei pra falar pra vocês, porque eu achei extremamente interessante como uma grande fã dos livros que eu sou. Então, lá no comecinho, então aqui a gente já começa com o tio Walter sentado na casa dos Dursley. Realmente, tá? Eles retrataram a casa muito melhor, coisas que eu achei muito importante. Eles retrataram a casa e a época muito melhor do que os livros fizeram, porque aqui eles estão fazendo questão de falar que a história acontece realmente nos anos 90, tal qual nos livros. No filme a gente não tem muito essa dimensão, né? Então, assim, o papel de parede horroroso, as plantas pela casa, os retratos ali, que imagino eu que sejam retratos de família, né? Nenhum deles aparece o Harry. A gente passa um tempo e aí a gente para aqui onde o Harry é jogado no armário sob a escada. A gente tem uma diferença imensa dos filmes pra essa cena aqui, porque nos filmes o Harry até tem um espacinho ali dentro, tal qual um JK, né, em São Paulo. Mas assim, esse espaço ali é meio que um colchão jogado no chão, aquele colchonete horrível jogado no chão. A gente consegue ver que tem aspirador, que tem um monte de coisa ali dentro, porque realmente era um depósito onde eles jogaram o Harry pra dormir. Então a gente vê esse minúsculo espaço onde ele fica,
E aí, logo depois, a gente tem uma cena dele deitadinho, que parece que ele tá chorando. E aí, nos livros, eu não lembro muito bem, e por mais que eu tenha lido muitas e muitas vezes, eu não lembro dele chorando dentro do armário, o que eu acho muito interessante, porque é uma criança de 11 anos, então faz sentido ele sentir emotivo. E nos filmes, a gente não tem absolutamente nada disso, então é bem legal, bem interessante isso aqui. Depois a gente passa pra essa cena aqui, onde a gente vê que o Harry está na escola. A gente vai ver eles na escola, o Harry sofrendo bullying do Duda e dos amigos do Duda, o que eu acho absurdamente legal. Assim, legal não, né? Eu não acho legal a gente ver uma criança sofrendo bullying, mas assim, questão de parecer com o livro, sensacional. E aí, essa cena aqui foi muito boa, que é a cena da tia Petúnia cortando o cabelo do Harry, e me remeteu exatamente à cena em que ele descreve no livro que a tia Petúnia uma vez cortou o cabelo dele porque era muito rebelde, e aí no outro dia já tava crescido, rebelde igual, porque é isso, né? A magia para crianças, ela se manifesta de forma diferente, quase que protetora. O cabelo, ela cortando o cabelo dele na cozinha, provavelmente o cabelo dele vai estufar normal no dia seguinte. Eu espero pelo menos que isso aconteça, porque é um remember bem interessante. Eu também gostei da estética da tia Petúnia, super anos 90, além de que ela é loira. Para quem nunca leu os livros, a tia Petúnia é loira, ela não é morena tal qual nos filmes, né? Então, muito, muito interessante. Daí a gente passa um tempinho, essa cena que eu achei muito legal. Tá? Aqui em 37 segundos. Eu sou formada em escrita criativa e uma das cadeiras que a gente teve foi de roteiro. A gente tinha que escrever um roteiro, se preocupar com a fotografia. Então é todo um lance, tá? Pra fazer isso aqui. Claro que eu não sou formada em cinema, então calma aí também que eu já não sou muito expert. Mas a fotografia dessa série explica exatamente aquilo que tu quer ver. Porque aqui a gente tem um contraste, a gente tá como se ele estivesse nas sombras, como se ele estivesse na escuridão, que é esse reflexo dele. É como ele se vê nesse lugar de tristeza, de abandono, de solidão, o que é muito legal. E aí se tu começa a ver toda a fotografia do início do trailer, essa fotografia, ela é toda azulada, ela é toda... Ó, tá vendo como tudo é mais azul? Por quê? Porque o azul, ele remete a essa coisa triste, a essa coisa pra baixo. E aí depois, quando a gente vê o Harry se inserindo nesse mundo, a gente consegue ver que começa a ter alguns contrastes. Então, primeiro, só um adendo, tá vendo na mão dessa mulher aqui, a minha oma, eu sou andando 2000, essa mulher aqui, ela tá segurando um Walkman. Eu acho que é um Walkman, né, que fala. É muito anos 90 isso, né? Então, eu achei legal eles colocarem todas essas referências. Mas quando a gente pega aqui a imagem do Harry com o Hagrid já no trem, a gente começa a ver uma diferença muito grande de fotografia. O que é fotografia? É a imagem, é o jogo de luz, é esse tipo de coisa. Então, a gente vê que tem partes muito azuladas, mas a gente vê o fundo aqui, ó. O fundo aqui já é mais quente, a imagem já tá um pouco mais saturada, não tá aquela coisa fria, aquela coisa azul. E aí, a partir daí, a imagem começa a ficar absurdamente mais quente, o que eu acho muito legal. Então, a gente já tem essa percepção desde agora. Ai, cara, que bonitinho que ele é, né? E aí, aqui, logo aqui, a gente vê uma imagem da cicatriz. E ela é exatamente isso, ela não é desenhada que nem a gente vê no filme, né? É uma cicatriz mesmo, em processo de cicatrização, o que eu achei muito legal, muito legal. Olha só como a imagem já fica mais quente. Como as coisas já são mais alaranjadas, como a imagem tá mais saturada, por mais que esteja nublado, ainda tá saturado, a coisa é mais quente, e ele ainda usa roupas mais azuladas, porque ele tá nessa transição. Aqui, outro ponto muito legal. Olha só que interessante essa cena. Coisa mais... vai esquentando, sabe? Isso... Ai, isso é muito legal! E o que eu acho muito interessante, que as pessoas ainda não se ligaram, porque as pessoas têm... Eu já vi vários comentários falando, tomara que não estraguem, como fizeram com Game of Thrones. Vocês têm que entender o seguinte... Os filmes, eles estavam sendo lançados conforme os livros também eram lançados. E isso significa que, primeiro de tudo, os filmes, eles não tinham um background que às vezes só era explicado lá na frente. Então, alguns trejeitos, modos, itens que iam aparecendo, às vezes eles só apareciam meio de surpresa. Tu pensa, ué, por que não tinha isso antes? Porque no livro... né, isso explica lá no 6º livro, por exemplo, uma coisa do 3º livro, e no 3º livro isso não aparece. Se tivesse aparecido, teria sido muito mais inteligente. Mas na época que saiu o 3º livro, não tinha o 6º ainda. O 3º filme não tinha o 6º livro ainda. Então, esse jogo é muito interessante. Aqui a gente já tem todos os livros lançados.
todos os livros muito bem conhecidos, então às vezes vão ter referência lá dos últimos livros aqui na primeira temporada, o que eu também acho deveras interessante, entendeu? Outra coisa também, Game of Thrones, gente, não tinha os últimos, não tem, né, ainda, estamos no aguardo, o George Martin, os últimos livros ali lançados pra terminar a série. Aqui a gente já tem tudo pronto. Então essa é a grande diferença. Eu acho extremamente difícil eles cagarem a série, né? Tirando ali, claro, todas as polêmicas, mas aí é um papo que eu não vou entrar agora. Talvez eu entre em outro vídeo sobre polêmicas de Harry Potter. Também não é uma coisa que eu quero muito fazer, porque eu não quero que o meu canal cresça em cima de polêmica, eu quero que cresça em cima de resenhas, em cima de outro tipo de assunto, mas enfim. Essa cena quebrou meu coração em 1 milhão de pedacinhos. Olha a fotografia disso aqui. Pra fora da janela, onde a gente vê a senhora Weasley com o Ron, eles estão se abraçando. Olha como é quente esse lugar. Como tudo tem esse tom um pouquinho mais saturado. E olha onde o Harry tá. O Harry tá nessa coisa azulada, de solidão, de tristeza, essa coisa fria. E ele olha pra fora e vê essa conexão entre os dois. E ele não tem isso, ele nunca teve isso. Então, ai, cara, que pecadinho, meu Deus! Oi, por sinal, a Molly, eu amo a Molly dos filmes, tá? Eu tenho um carinho especial por ela. Mas assim, nossa, vai arrasar isso aqui. Olha, essa aqui é outra imagem da fotografia que eu acho muito interessante e de eles terem colocado a Gina no canto. Por quê, tá? Porque o Harry parece que ele tá quase nessa... Ele tá, na verdade, né, nessa barreira quase que invisível que separa ele desse amor de família. Ele tá olhando como um mero espectador para toda aquela beleza, todo aquele amor de família. Gente, interessantíssimo, socorro Jesus. E aí, além da gente ver a Molly e o Ron, a gente vê no canto também a Gina. E a Gina, é muito interessante a gente ter ela nessa cena, porque a Gina vai se tornar uma das personagens mais próximas do Harry, uma das personagens que tem mais importância pro Harry. E isso é muito interessante da gente ver, porque a Gina no filme, ela fica tal qual uma água de salsicha, né? É uma coisa horrorosa, é uma coisa sem sal, é uma coisa chata. E aqui ela vai ter essa importância que ela tem nos livros também. Então, muito incrível. Aí a gente passa, a gente tem o trem, a gente tem o Hagrid andando com eles. A cena dele batendo na porta, porque isso realmente acontece no livro, né? O Hagrid bate na porta. Olha Hogwarts. Eu vou ser muito sincera, eu achei lindo. E olha como é quente. Tá vendo? É aquela visão que tu olha e tu é aconchegante, sabe? É gostoso de estar ali. Eu não vou fazer uma análise profunda sobre isso. Eu tô gravando isso num dia que eu não sei ainda se o Caco Cardassi... Provavelmente o Caco, do canal Caldeirão Furado, ele vai fazer uma análise olhando cada um dos personagens e cada uma das dobras dessa parede, tá? Então, se já tiver saído, eu vou linkar aqui embaixo a análise completa dele, porque geralmente ele faz análises de horas. E eu amo o canal dele, por sinal, tá? Sou apaixonada. Então, vou deixar linkado aqui embaixo. Enquanto isso, eu vou fazer a minha análise de leigo, tá bom? A Minerva... eu tenho um carinho gigantesco pela Meg. Pra mim, ela sempre vai ser a Minerva. Mas essa atriz, eu acho que ela vai entregar muito, tá? Vai entregar muito cante, socorro. O chapéu seletor, completamente diferente do que a gente vê no filme. Tá vendo que a ponta dele é achatada, não é aquele chapéu de bruxo pontudo, assim? E ele é preto, ele não é marrom, ele não é aquele marrom acinzentado. Mas a gente vê que ele tá rasgado, ele tá puído, aí ele tem um rasgo onde fica a boca. Então, interessante como a descrição é exatamente como tá no livro também. Isso aqui eu achei interessante, tá? Por quê? Porque a gente tá nessa aula aqui e eu acho que isso aqui é a aula do professor Binns. O professor Binns nem aparece nos filmes. O professor Binns é o professor fantasma de Hogwarts que ensina sobre a história da magia. Olha só esse setup. Incrível, gente, essa disposição. As velas, onde os alunos estão estudando. Tem uma cabeça aqui, ó, que é por isso que eu acho que é do professor Binns, tá? Essa aula. Porque olha aqui, ó, tem uma cabeça flutuante. E o professor Binns é fantasma. Ele um dia levantou pra dar aula e deixou o corpo dele pra trás. E ele continuou dando aula sendo um fantasma. Então, né, eu acho que vai ser bem interessante a gente ver o professor Binns. Acho que aqui deve ser o salão comunal, talvez, né? Olha como a imagem é quente. Eles sabem o que eles estão fazendo, né? Aí a gente tem uma imagem do Draco. O Draco, quando ele crescer, ele vai arrasar corações, tal qual o Tom Felton. Eu sinto isso no meu âmago, entendeu? Eu já sei que isso vai acontecer. O Crabbe e o Goyle, né? A Pansy Parkinson, que ela também quase não aparece nos filmes, né? Mas ela é bem importante nas histórias. Eles abrindo a Nimbus 2000. Que bonitinho! Eu gostei que eles estão abrindo aqui, ao invés de na mesa,
como eles fizeram, né, nos filmes e tal. Eu acho que é bem diferente. O Ron e a Hermione, cara, muito bonitinhos, pelo amor de Deus, cara. Graças a Deus eles fizeram com crianças de verdade, não que nem Percy Jackson. Aqui, a aula de herbologia. Aqui eu acho interessante essa cena. Pode ser que eu esteja completamente viajando, tá? Mas eu não entendi por que eles estão correndo. Aí, eu fui assistir essa cena. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. Tem uma sombrinha muito minúscula correndo atrás deles. Vocês viram aqui no cantinho? Viu aquela sombra? Eu acho que talvez pode ser que seja o Pirraça. Não tenho certeza. Não lembro dessa cena aqui no livro, mas não tem problema. Eles brincando ali de Guerra de Bola de Neve. Tem um monte de personagem, porque tem uma cena que o Fred e o George meio que começam uma guerra de bola de neve. Mas, enfim, não sei quem é que tá ali. Gente, a equipe de quadribol, tudo pra mim. Ai, meu Deus, olha como ele é pequenininho, cara, como ele é bonitinho. Eles assando marshmallow, velho. Ai, que bonitinho. Olha isso, fofinho demais. Gente, o Snape de dread, tudo pra mim. Tudo pra mim. Calma aí. A gente vai entrar na polêmica do Snape mesmo? A gente vai entrar nessa polêmica? Porque, na verdade, assim, tá? Eu não vejo problema do Snape ser negro. O meu problema é que... Por que eu não vejo problema dele ser negro, tá? Eu acho que outros personagens ficariam melhores negros. Mas, por que eu não vejo grandes problemas nele ser negro? Porque o tema de preconceito não é racial. É sobre a supremacia do sangue. Então, na série de Harry Potter, não interessa a cor da pessoa, a cor de pele da pessoa. O que interessa é se ela é sangue puro ou não. Então, essa é a crítica de Harry Potter, não tem nada a ver com cor de pele. Me preocupa que eles coloquem o Snape ali para justamente fazer esse paralelo e quererem trazer a questão racial para dentro de Harry Potter, que não existe uma questão racial. Tudo bem, né, que, assim, Shacklebolt é um dos únicos personagens negros e o nome dele remete a algemas. Mas, assim, não vou entrar nessa discussão também, tá? O Dumbledore, é que, assim, eu ainda tô com problema de ver ele como Dumbledore, porque eu vejo ele ainda como aquele personagem que ele fez no The Crown. Como é que é? Ele fez o Churchill, né? Eu ainda vejo ele como o Winston Churchill, então vai demorar um pouquinho pra eu me acostumar. Então, essa cena não acontece com a Hermione do lado. Então, imagino eu que eles meio que sobrepuseram ali o áudio, né? Mas, gente, isso aqui, ó... É muito fofinho, gente. E aí, pra fechar com chave de ouro, né? Mudaram um pouquinho a logo. Tem esses mais... Parece ser mais uns ramos, assim, sabe? Uns galhos e tal. E aqui parece uma varinha cortando aqui. Então, mudou um pouquinho a logo, mas também nada demais. Eu gostei que eles mantiveram bastante da estética, né? E, gente, Natal de 2026. Esse ano a gente já vai ter o primeiro episódio de Harry Potter. Bom, eu e os meus primos, a gente cresceu brincando de Harry Potter e lendo Harry Potter e assistindo Harry Potter. A gente já tá combinando de a gente juntar o povo, estourar uma pipoca e assistir todo mundo junto no Natal. Ai, porque Natal é dia que a gente tem que ficar com os nossos pais. Eles me têm até mais ou menos umas 6 da tarde. Depois disso, vou pra casa me preparar pra assistir Harry Potter. Essa foi a minha mini análise de Harry Potter. Se o Caco já tiver lançado uma análise, eu vou deixar linkada aqui embaixo. Porque, de novo, pra mim, o melhor canal de Harry Potter que existe é do Caco, tá? Que é o Caldeirão Furado. Então, toda e qualquer informação vocês podem tirar do canal dele, porque ele é maravilhoso mesmo. Mas eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Eu sei que é um pouco diferente do que eu normalmente trago. Se vocês gostam desse tipo de formato, eu posso trazer mais análise de filme e de série, enfim. Mas enfim, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo no teu coração, a gente se vê no próximo. Tchau!